Vamos, então, retomar o julgamento que foi interrompido na parte anterior, que é o item 113 da pauta, processo final 2011-30, da General Cable Brasil Indústria e Comércio de Condutores. Ele é um paradigma, está havendo a participação com sustentação da doutora Daniela Rodrigues, e nós estamos na fase, iniciamos antes da interrupção, fase de debates, perguntas, então daremos continuidade a partir daí. Caso não haja mais questionamentos ou mesmo necessidade de debates, aí já passaríamos à questão do voto. Alguém quer ainda se pronunciar? Elcio, já com a palavra, se quiser, já voltando. Eu vou fazer umas considerações. Uma questão que o contribuinte fala nos autos é que a fiscalização não carreou aos autos, né, as notas fiscais que foram glosadas. Aí ele falou, aí no recurso voluntário ele falou, não trouxe, eu pedi para fazer diligência e tal, não veio, aí no recurso voluntário ele trouxe essas notas. Aí eu verifiquei lá que, considerando, né, o objeto social dele, né, que é fabricação de fios, cabos e condutores, e também atua na construção civil, e essas notas fiscais que ele trouxe é referente a pallet, né, que é para transporte, barbante, carretel, lona, bobina, grampo, prego, e tem também ácido e óleo diesel. Aí eu não sei se no documento lá que ele fala sobre o processo produtivo, detalha como é que esse ácido e esse óleo diesel é aplicado. Aí a patrona pode nos auxiliar em relação a essa questão. Sim, doutora Daniela, pode se manifestar. Obrigada. Então, na verdade, é para a máquina, para manutenção das máquinas. Ok. Então tá. Então, considerando esses elementos que eu identifiquei aqui e o objeto social, eu voto por reverter todas essas glosas. Porque tem tudo a ver com a... Inclusive, no recurso voluntário, ele trouxe umas fotos para justificar o calço, o sarrafo e a bobina. Aí você vê lá que a bobina, né, já foi dada pela relatora, e o calço e o sarrafo eles são necessários. O calço para permitir que a bobina não role, né? Porque senão ela rola. E o sarrafo é para amarrarem elas, né? Então, são todos, no meu ponto de vista, essenciais. Então, eu também reverto calço, sarrafo e bobinas. E tem a questão do crédito extemporâneo, né? Que a gente já tem a jurisprudência aqui de acatar. Aí ficou na dúvida se o que foi glosado foi só por ser extemporâneo e se não há dúvida a respeito de ser insumo ou não. Então ficou essa dúvida aí que também eu precisaria de um certo esclarecimento. Mas a questão que me chamou mais atenção foi que o contribuinte, assim, ele bate firme nisso, que a fiscalização glosou créditos que ele não escriturou. Isso aqui que eu achei, e pode ter ocorrido, porque se ela glosou determinadas notas fiscais, diminuiu o crédito do contribuinte, mas se o contribuinte não tinha se apropriado desse crédito, eu acho que aqui é uma questão que merece um esclarecimento. Então, eu assim, inicialmente, a não ser que venha esclarecimentos adicionais, inicialmente eu estava pensando em diligência, para esclarecer essa questão desse crédito, que ele afirma categoricamente que ele não apropriou esse crédito, e também para verificar o crédito extemporâneo, se vencendo a questão de ser extemporâneo ou não, e ver na natureza do crédito, que tipo de créditos são esses, que bens são esses, e aproveitava também na ocasião, diante da nova concepção de insumo para a Receita Federal, que reanalisasse todos os créditos que foram glosados. Eu estava pensando em dar esse encaminhamento. Eu caí
durante a fala a manifestação do Elcio, quando você... Mas você não ouviu nada do que eu falei? Não ouvi. Eu ouvi até você sido glosa de crédito não escriturado. Ah, tá. Então, eu estava propondo, né, a diligência, né, para esclarecer essa questão, que ela afirma categoricamente que foram glosados créditos que ele não apropriou esse crédito. Então, isso é uma coisa que precisa ser verificada. E outra coisa, aí aproveitava, verificar a natureza dos bens cujos créditos temporâneos foram glosados e reanalisar os bens com base no novo conceito de insumo adotado pela Receita. Porque, pelo que eu vejo aqui, são todos essenciais ao processo produtivo dele. Para quem fabrica fios, cabos e condutores, grampo, prego, não tem como ficar sem isso. Aí, Elcio, esclarecimento, tem muito mais coisa do que essas notas aí que ele apresentou, tá? Que se for ver lá as tabelas são enormes. Então, tem muita coisa lá que você olhando assim, você vê que não é essencial e relevante. Tá? Essas notas aí, eu acho que é uma amostragem só, porque tem muita coisa lá. Aí, do caso, acho que teria que analisar mesmo, sabe? Ou então, se for proposta aí, ser proposta o provimento parcial dessas notas, né? Porque agora a questão do que ele afirma que não foi, eu acho que assim, eu acho que são poucas notas, não são muitas, não. E a fiscalização também é enfática afirmar que ela olhou nos documentos da empresa e que foram apropriados, entendeu? E o despacho da DRJ também afirma isso, que eles verificaram que foi apropriado. Agora, um outro ponto também é que a recorrente, o que ela usa para justificar são as telas do SPED, sabe? Então, ela fala assim, não tem crédito nessa nota, e apresenta uma tela do SPED que está lá com PIS e COFINS zero. Né? Então, eu falei assim, isso para mim não é suficiente para demonstrar que não foi apropriado esse crédito, não. Mas a escrita do contribuinte, ela está no SPED, né, atualmente, né? Pois é, mas a escrita, a fiscalização usou o SPED e usou os documentos que ela apresentou e falou que está apropriado. Né? Então, eu acho que houve deficiência probatória por parte da recorrente. Agora, é igual você está falando, se for baixar em diligência, seria interessante reconfirmar isso, né? Eu até acho que dá para votar sem baixar em diligência, mas vai ficar uma decisão com um grau de liquidez muito alto. Também acho. Que é temerário a decisão a decisão de mérito. Você olha que as planilhas deles, vocês abriram as planilhas deles aí, elas estão acima do despacho decisório. Então, todas as planilhas que a fiscalização usou. Aí ele faz essas coisas coloridinhas, aí você abre lá e vê, aqui, ó, tá até a letrinha muito pequena aqui, ó, fornecedor, ele coloca lá, observação, fornecedor, descrição. Aí, por exemplo, no começo lá, multímetro, gacheta, ferro quadrado, retentor, lona de freio, pneumático, fusível cartucho, bloco de contato. Tem muita coisa aqui que parece, né? Que a gente olhando assim, tudo tem a ver com uma indústria. Análise de vibração, aí depois tem uma cotação aqui que eu não sei o que é. Agora, tem outra questão também, Mara, as planilhas que a fiscalização faz, ela faz várias planilhas, descreve todos os dispositivos das leis, e no final fala, estou glosando porque não são insumos, e não dá um esclarecimento maior. Não, é porque ela parte só da lei. Não dá um esclarecimento maior. Assim, né, no essencial e relevante. Para ela, no caso de produção de cabo, seria só o fio lá, né? Talvez, né?
Quanto a isso, inclusive, eu identifiquei que no despacho decisório, está na folha 589, então ele diz lá, as gloses no item 5, que é CFOP sem crédito, a base, solução de consulta 38/2010, da DISIT da oitava, o texto, insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade de pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços adquiridos por pessoa jurídica intrínseco à atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou na prestação de serviço. Ou seja, ela apresenta essas soluções de consulta. Tem que haver o consumo. Elas são todas anteriores a 2018, a solução de consulta. Exato. Então, ela usou o que estava vigente, né? A questão toda se houver a resolução, de que forma vamos delimitar, mas também de que forma essa delimitação ela vai poder estar fazendo a correlação dos itens com a vinculação ao processo produtivo, né, de cada uma das mercadorias. Bom, parece-me... Se for considerar os créditos extemporâneos, tem muita coisa que vai ter crédito aqui, muita coisa, porque parece que a empresa não estava apropriando os créditos, porque tudo é extemporâneo. Em todos os processos tem muita coisa. Talvez é por causa dessa mudança de entendimento, né? Claro, eu acho que, primeira coisa, vamos decidir se é pela resolução ou não. Tá? Mara, inclusive, ela apropriaria o voto nesse sentido? Isso, se a turma decidir que faz a diligência, eu me proponho a fazer o voto da diligência, tá? Aí já abordando essas questões aí que o Elcio falou, né? Já aproveitando para poder olhar isso tudo, né? Sim. Então, vamos lá. Elcio, a favor ou não da diligência? A favor. Leonardo? A favor. Mara, sim, né? Já manifestou. Pedro? Também. Lara? A favor. Laércio? A favor. Márcio? A favor. Eu também. Agora, a questão de delimitar. Mara, eu tenho aqui anotado um voto seu em que foi também uma resolução de conversão do julgamento em diligência para que se apurasse com base no parecer COSIT, no RESP, na nota SEI, tá? Lá você dizia, proceda à reanálise, isso é o que constava, vamos adaptar, proceda à reanálise de todos os bens e serviços glosados pela fiscalização neste processo. Eu acho que aqui deveria, então, se limitar à reanálise, acho que das notas fiscais, dos bens e serviços glosados pela fiscalização, constam das notas fiscais mencionadas no despacho decisório. Relativos aos créditos temporâneos, né? Aos dois. Aqueles que são relativas aos créditos extemporâneos e aos CFOPs em que não houve apropriação de crédito, né? Limite que pediam ação do crédito.
Eu acho que pode aproveitar o item B daquela tua resolução. Eu só não tenho anotado qual foi, porque lá se colocava: observe os documentos juntados aos autos em manifestação de conformidade, fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item A. Eu acho que aqui, observe os documentos juntados aos autos. Eu não vou limitar em manifestação de conformidade, porque eu não sei em que momento foram. Eu acho que isso aí poderia tirar. Lá você dizia: reanalise as demais glosas relacionadas a custos, despesas despesas e encargos não enquadrados no conceito de suma em face do que consta nos autos. Espera aí. Acho que isso aqui já estaria dentro do item A. E analise as demais glosas relacionadas aos custos, despesas e encargos não enquadradas no conceito de insumo. Acho que aqui é não consideradas. Não consideradas pelo conceito de insumos, em face do que consta nos autos. Se for o caso, intime a contribuinte. Ao final, elabore o relatório. Eu acho que pode ser esses termos. Eu vou colocar aí, disponibilizar para vocês essa redação. Nada impede que essa aqui seja provisória e precária e na fase de retificação da ata poderia estar se apropriando. Eu só estou... aqui há necessidade de nós proferirmos uma decisão, inclusive de forma... cumprindo as formalidades, né? Então, a princípio, poderia ser essa aqui, sujeita a adaptações e correções. Eu vou ler, assim a doutora Daniela já toma conhecimento do que seria. Né? Seria mais ou menos nesses termos, né? A resolução convertendo o julgamento do recurso de diligência para que a unidade preparadora tome as seguintes providências. A, ela considere os atos legais, COSIT, RESP, nota SEI, e proceda à reanálise dos bens e serviços glosados pela fiscalização que constam das notas fiscais mencionadas no despacho decisório, relativas aos créditos extemporâneos e aos CFOPs que impediam a apropriação do crédito. B, observe os documentos juntados aos autos, fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item A. C, reanalise os demais glosas relacionados aos custos, despesas e encargos não considerados pelo fisco no conceito de insumos em face do que consta nos autos. D, se for o caso, que intime a contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da diligência. E, ao final, elabora relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido, cientificando o recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que os presentes autos deverão retornar a este colegiado para prosseguimento. Eu acho que poderia ser nesses termos. Eu acho que pode acrescentar mais um aí. Diga. Porque isso que o Elcio falou, que ela fala que não foram aproveitados, ela traz uma frase lá no recurso dela, ela fala: a delegacia simples e inexplicavelmente glosou créditos que não foram nunca aproveitados pela recorrente. A recorrente argumentou em sua manifestação de conformidade que nunca aproveitou crédito relativo às essas notas fiscais de remessa. E tal afirmação pode ser comprovada pelos arquivos transmitidos pela empresa. Só tem isso. Então, assim... Não, Mara, quando ela pede para fazer a diligência, ela entra mais em detalhes sobre isso. Na diligência lá embaixo. Então, tem que copiar a frase que está lá da diligência. Onde está... Mas isso... tudo isso que já foi escrito... Ele faz um tanto de... Ela faz um tanto de consideração aí. A patrona tem alguma que ficou de fora, e ela poderia esclarecer, porque ela faz aqui 8 perguntas para ser respondida na diligência. Essa questão da alegação dela de que não apropriou determinados créditos, acho que isso tem que constar na diligência também, né? Eu também acho. Onde está isso? Está no recurso? Eu estou mandando ele no grupo. Não deu. Não deu para copiar. Está no voto? Não. Está no...
relatório, voto. No recurso voluntário, mas não está copiando. Aqui, Eu como caí, eu perdi o e-processo. As glosas realizadas na linha 2, item 5, a linha A, tratam de notas para as quais sequer foram aproveitadas créditos. 2. As glosas relativas à linha 2, item 5, a linha B, referem-se à nota de aquisição de matéria-prima devidamente consumidas no processo produtivo da empresa. 3. As glosas realizadas em razão da operação com alíquota zero, linha 2 e linha 4, refere-se à matéria-prima utilizada no processo produtivo. 4. É possível apurar-se por meio de SPED que não foram aproveitados créditos em decorrência de diversas notas fiscais cujos créditos foram glosados pela fiscalização. Nesses casos, a glosa foi realizada de maneira equivocada. Que é o montante? 5. O serviço de manutenção em máquinas produtivas da recorrente foram objeto de glosas indevidas. Há dúvidas de que esses serviços foram prestados em máquinas diretamente ligadas ao processo produtivo e que são essenciais a este. 6. A partir da análise das notas fiscais do processo produtivo da recorrente, é possível afirmar que foram glosados créditos recorrentes de matéria-prima pertinentes à produção da empresa? 7. Se consideradas glosas indevidas, é possível apurar saldo credor do trimestre em qual montante? Seria ele suficiente à compensação declarada pela recorrente? 8. À luz do conceito de insumos definido pela STJ, quais notas fiscais originalmente glosadas pela DRF passam a propiciar créditos à recorrente? Eu acho que essas perguntas aqui todas vão ser respondidas o que você já colocou aqui, Paulo. Tá. Eu poderia... Eu acho que quando for... Paulo, quando for pedir lá no despacho que você fez para elaborar um relatório conclusivo, pode colocar assim, respondendo as perguntas presentes no recurso voluntário. Né, eu acho que... Ou deixar um item, contemple na análise os quesitos elaborados pela recorrente, isso aí consta no recurso voluntário, as folhas quais? 901, 902. Qual? 901 e 902 do processo. Doutora Daniela tinha pedido a palavra? Era para falar das folhas, para indicar as folhas. Certo. Obrigado. Contemple na análise os quesitos elaborados pela recorrente em seu recurso voluntário. Folhas. (901) e 902. Então, ficou como item, isso aí como item à parte. Então, ou seja, ele vai considerar isso na elaboração do relatório. E só mudar as letras agora. Aí eu acho que fica ok. Tá. Eu acho que pode. Assim já votamos já decidimos por unanimidade pela diligência, né? E já praticamente acordamos com esse texto, baseado numa outra resolução da conselheira Mara. Então, decidimos, finalizamos o item 113 da pauta, e ele se aplica aos itens 114, 115, 118 e 119. Então, como havia falado já no início, o julgamento do item 113, há outros processos envolvendo a mesma matéria, mesmo contribuinte, com pedido de sustentação oral da mesma patrona, e são processos que estão pautados para amanhã, né? E vamos, então, antecipar. São os itens 159, 160, peraí, eu acho que ele é um paradigma também, né? Então, vamos no... O 159 estaria pautado para a sessão do dia 24 de junho, às 9 da manhã,
Não, ele não é paradigma, não. É o 159, 160, 161, 162, 163, só. 164 saiu? O 164 saiu, o 165. Então, vamos... Podemos começar pelo 163? Podemos. Pode ser. Mara, se possível, já resumindo... Não, eu acho que podemos ir até direto ao voto, se for o caso, mas, bom, havendo matéria diferente, é oportuno a patrona para que se manifeste. Então, Mara, com a palavra... eu vou no final 2011-88, tá? Que ele é o mais completo. É o item 163 da pauta. Deixa eu diminuir aqui para enxergar. PIS e COFINS, esse daí é o mais antigo em termos de período de apuração, que nesse processo, eu estou resumindo o voto, que foi, porque assim, ela não considerou, a partir desse processo, que a fiscalização, ela falou que tinha créditos de períodos anteriores. A fiscalização olhou no sistema e falou assim, não, você não tem crédito, não, você tem débito. Aí ela abateu esses débitos de todos os créditos posteriores. Aí os pedidos de compensação dela não foram suficientes, porque não tinha crédito. Então, esse é o primeiro, então, por isso que eu pedi para analisar antes, que é nesse que está a primeira análise, né, do quarto trimestre de 2009, onde se apurou a existência desse débito. Então, ele vai ter reflexo em todos os outros. Também é o mesmo caso do anterior, foi feito o despacho decisório, ela apresentou as retificações, não foi considerada, porque foi após o despacho decisório, entrou na justiça e teve liminar, e que foi decidido, né, na liminar, que analisasse as declarações. A unidade fez nova análise, emitiu um novo despacho decisório, né, e consta também, mais ou menos, as mesmas coisas. Esse tem mais coisa que foi considerada. Deixa eu ver aqui embaixo. Tem crédito extemporâneo, tem operação com empresas inativas, operações entre estabelecimentos, operações com alíquota zero, CFOP sem direito a crédito, conhecimento de transporte sem referência à nota fiscal, devolução de mercadoria emprestada, venda em consignação e vendas com suspensão. Aí eu vou falar durante o voto sobre um desses. A patrona vai se manifestar agora ou só depois? Entende necessário já a sua manifestação, doutora Daniela? Eu acredito que pode ser após a leitura do voto, porque os casos são bem parecidos e essas outras operações que a gente não tinha nos outros processos, como as vendas em consignação, as notas que não dariam direito ao crédito, elas basicamente é a mesma coisa. Então, a gente tem várias notas que, por exemplo, de alíquota zero e a venda em consignação, que é a mesma situação do caso anterior, que, na verdade, são operações de aquisição de insumo. Em relação ao restante, né, sem seus créditos temporâneos de insumo, todas as outras operações, novamente, a recorrente afirma que não tomou crédito dessas operações. Então, basicamente, é a mesma coisa. Então, eu vou direto para o voto, presidente. Pode ser? Pode, eu só não consegui acessar ainda. O VPN parece que está dando problema, mas... O Leonardo que está pedindo a palavra. Pois não, Leonardo. Presidente, só uma questão de ordem. Se ele se assemelha ao processo anteriormente julgado, nós vamos trilhar também pela conversão do feito em diligência? Essa diligência teria algum quesito adicional? Não, é a mesma coisa. A mesma diligência aplicaria aqui. Aqui tem mais itens para ser analisado, mas de qualquer jeito tem também o crédito temporâneo
de todos desses valores glosados, né? E esse processo aqui, como foi o primeiro que eu fiz, ele está mais detalhado. E aquele outro, como era repetitivo, eu tirei muita parte dele, de citação de folha, de valores, né? Porque não podia ficar. Então, esse daqui está mais detalhado. Mas no final, eu acho que vai ser a conversão de diligência também. A diferença que tem nesse daqui, só antes da gente entrar, né? Aqui, que tem CTRC, além de ser extemporâneos, tem alguns conhecimentos de transporte que não tem referência à nota fiscal. Eu tenho conhecimento de transporte nas próprias, foram apresentados conhecimentos de transporte, se nota fiscal a que ele se refere, tá? E tem muitos conhecimentos de venda para empresa inativa que não foram apresentados documentos, aquela questão de comprovar que a mercadoria foi entregue, que houve pagamento. Tem CRT, inclusive, talvez seja mais um quesito que a gente vai ter que colocar em diligência, porque nesse caso de vendas em empresas inativas, como eles eram extemporâneos também, a fiscalização não olhou essa questão do pagamento da entrega. Então, talvez ela vai ter que olhar aqui. E tem de movimentação de carga para depósito da própria empresa, tem devolução de mercadoria emprestada, e aí foram glosados. Tem notas fiscais de envio de mercadoria, estabelecimento da própria interessada, devolução de mercadoria emprestada. Então, a justificativa da fiscalização, o despacho decisório é praticamente similar em todos os processos. E a DRJ que analisou também foi a mesma. Então, isso facilita bastante, né? Aí, eles não analisaram o conceito de insumo, né, do STJ, as nulidades. Esse daqui tem uma diferença em relação à nulidade. Ele fala que a unidade não poderia ter feito a compensação de ofício, porque ele não poderia pegar. O que a unidade fala é o seguinte, ela até apresenta uma tela do sistema lá, um sistema que mostra os débitos que a empresa tem. E nesse sistema está constando lá que a empresa tem 87 mil de débito. O que a fiscalização fez? Antes de começar a olhar a Decomp, ela bateu esse débito, que já existia, que estava declarado lá pela empresa. E a empresa não quer que seja feito isso, tá? Então, o que eu trago aqui é a jurisprudência do CARF, e outra coisa interessante que tem aqui, que não tem dos outros, é uma questão de denúncia espontânea. Que isso daqui foi a primeira vez que eu vi isso. E eu tive que estudar muito aqui. O que a empresa fez? Ela apresentou um documento, um requerimento na unidade, pedindo que fosse acatada a denúncia espontânea dela. Um ofício. A unidade, isso fora desse processo, que não tem nada a ver com esse processo, ela pediu que fosse acatada a denúncia espontânea em vários processos. Aí, o que a unidade fez? Ela fez outro processo para esse pedido da empresa e deu um despacho acatando a denúncia espontânea. Está lá, acata a denúncia espontânea. Tá. O que acontece? Só que a gente não tem o procedimento. O que eu trago aqui é que o procedimento, tem até solução de consulta da COSID sobre isso, o procedimento da denúncia espontânea na Receita Federal nas declarações acessórias. Eu até fui pesquisar por que a empresa tinha feito isso, aí eu vi que nos estados o procedimento da denúncia espontânea é desse jeito, que eles interpretam o artigo lá, que tem que apresentar uma denúncia espontânea, o artigo do CTN, né? Porque ele fala lá que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea, então eles entendem que tem que ser denunciado. Então, as receitas estaduais, elas têm até um roteiro de fazer denúncia espontânea, tem que ser requerido. Então, por isso, a empresa fez essa mesma coisa aqui, só que para a Receita Federal o procedimento é outro.
aí eu discorro sobre esse procedimento da denúncia espontânea, né? E aí depois eu acho que já entra nas glosas. A apreciação das acons retificadoras a gente já fez, aí depois eu já entro na questão das glosas, que o que pesa mais é o crédito extemporâneo, tá? Aí, se a gente for converter em diligência, eu acho que pode aproveitar o mesmo texto aí, Paulo. Só em questão de... Vamos aproveitar sim. Aí, que isso, o resto todo vai ser analisado depois que voltar da diligência, né? Sim. Ok. Mas tá, não altere em nada o texto da anterior, né? Não, a única coisa que pode fazer também, eu não sei que tá nos quesitos eles também têm quesitos no recurso voluntário, né, doutora? Só mudaria as folhas, né? E os quesitos desses, talvez, eu não sei se tá, que deveria analisar essa questão das empresas inativas, que não foi analisado. Os documentos referentes a empresas inativas, se houve o pagamento e entrega. Isso consta também nos quesitos da diligência ou é matéria à parte? As empresas eu acho que não está nos quesitos. Tem esse quesito lá, doutora? Porque eu não estou aberta aqui. Eu estou abrindo aqui também para confirmar. Mas eu acredito talvez que não tenha. Eu vou confirmar, porque essa questão das empresas inativas, até a recorrente cita no processo quais são, porque exatamente a Receita analisou a situação das empresas no momento da tomada do crédito e não no momento da origem do crédito. Então, tem empresas que estavam ativas na época das operações que não estão mais. Eu vou confirmar. Eu até teve uma nota que a recorrente, ela tem duas notas, esse processo tem duas notas de empresa inativa. Uma, ela conseguiu comprovar que a empresa estava ativa na época. Essa até eu estou revertendo aqui. Agora, a outra, ela não conseguiu comprovar. São duas empresas. Mas aí só vê se essa questão não vê a questão do pagamento da entrega da mercadoria. Isso não foi analisado. Abri aqui ele não foi analisada a questão da inatividade da empresa, é isso? Na questão da inatividade, tem notas em que a recorrente, ela comprova que a empresa estava ativa no momento que ela emitiu a nota. Tá? E aí a nota foi aceita, né? Agora tem outras que ela não comprova se ela estava ativa no momento. Mas também tem aquela questão que a gente aceita o documento se for comprovado que houve a entrega e o pagamento, né? Aí tem que ver isso daí, porque não é só inativa, tem inidôneas, tem essas questões todas. Confirmando aqui nos quesitos. Seria isso, analisar a situação fiscal das pessoas jurídicas fornecedoras de bens sujeitos ao crédito com situação cadastral consideradas irregulares. Isso, Que atende, né? Isso, tem um dos quesitos que pede para confirmar que as operações não foram realizadas com empresas inativas, mas ele é um pouco mais amplo. Esse recurso aqui, especificamente, esse recurso ele não traz os quesitos. Esse não tem quesitos nesse daqui. Confirmado aí, doutora? Porque eu no recurso que eu abri aqui não tem quesito. Aqui, pelas cópias que eu estou... mas eu não menciono que seria dentro dos quesitos. Então, eu desenvolvi um item à parte
Ele está na folha 140... Ah, não, desculpa, eu abri o processo errado aqui. Nas folhas 685 e 686 tem alguns quesitos. Espera aí. Os quesitos estão na 686, não, 685 e 686. Anotei as páginas. Então, só acrescentei, então eu adaptei, apontei as páginas corretas e coloquei esse item que é para analisar os quesitos elaborados, não. Analise a situação fiscal das pessoas jurídicas fornecedoras de bens sujeitos ao crédito, com situação cadastral consideradas irregulares, bem como o atendimento dos requisitos legais para a apropriação do crédito, porque também tem isso, né? Se houve a entrega, se houve pagamento. Né? Okay. F, D, E, F, G. Ok, então, todos acompanham, então, a proposta de diligência no item 163 da General Cable? Sim. Acompanho. Ok. Acompanho. Eu também. Então, unanimidade. Então, o item 163. O próximo, deixa eu ver, é o final 2011-22, que é o 162 na pauta. Esse também vai ter crédito extemporâneo, tá? Porque esse daqui, o 2000, deixa eu abrir ele aqui, 2011-22. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Tá aqui. Esse foi o primeiro impactado pelo débito que a Receita descontou, né? Que a unidade descontou. Então, esse foi o primeiro que sofreu o impacto. E até a própria recorrente solicita que ele seja julgado após julgado o 88, foi o que a gente analisou agora, né? Porque, dependendo, pode ter impacto aqui no julgamento. Aqui, eu também vou direto lá para o voto, é mais ou menos a mesma coisa, a fiscalização também glosou da mesma maneira, né? Deixa eu ir lá mais para baixo. Só confirmando, Mara, é o item 161, né? Não, é 162, 162 da pauta. 162? Tá. Final 2011-22. Aí, vamos ver aqui. As nulidades, aqui não tem a questão da compensação de ofício, porque a compensação de ofício foi feita só no anterior, né, que foi feita. Então, e também não tem a questão da denúncia espontânea aqui, deixa eu ver se tem. Não tem questão da denúncia espontânea. Tem algumas coisas que tem alguns itens que estão preclusos, que eu entendi que ela não tinha se manifestado sobre esses itens, no recurso voluntário, né? Então, a questão dos créditos extemporâneos, ela colocou na manifestação de conformidade dela, ela falou da apuração do crédito com a declaração retificadora, que foi reconhecido pelo segundo despacho, os créditos temporâneos, as notas fiscais com operações sujeitas à alíquota zero, notas fiscais com CFLP no gerador de crédito, venda com suspensão e ofensa aos princípios da legalidade e dever de investigação. Aí, eu estou analisando que só que esses itens, né? Porque no recurso voluntário traz mais coisa, que eu não analisei porque eu entendi que estavam preclusos, né? A questão dos créditos temporâneos tem aí também, né? E deixa eu ver aqui. Tem a questão de operações sujeitas à alíquota zero, né? Que
Tem vendas com suspensão, tem o CFLP no gerador de crédito, que muitos esbarram no fato de ser extemporâneo, tem a questão das embalagens, né, que é o sarrafo, o calço e a bobina. Só esses que ela apresenta detalhamento específico em relação à essencialidade e relevância, que ela apresenta até fotos. Agora, em relação aos outros insumos que estão naquele tabelão, ela só pede para aplicar o conceito do RESP, né? E ela não apresentou argumentos específicos quanto às glosas de créditos não computados e com notas fiscais com CFLPs não geradores de crédito. A única argumentação dela foi essa de aplicação, ela não detalhou um por um, não, tá? Então, é isso. Aí vai ser diligência também. Essa tem a questão das empresas inativas? Não, esse não tem. Ok. Eu só preciso, se a patrona conseguir, as folhas que constam os quesitos. Folhas 899. Qual? 899. 899. Na 899, isso mesmo. Ok. Vou repetir a mesma decisão, que é unanimidade. Nem preciso pedir a manifestação de todos, que se alguém discordar, mas creio que não. Então, vamos ao próximo, Mara. 1120, final 2011-29 é o... Deixa eu ver aqui. 2011-29, onde que está na pauta aqui? Ele é o 165 da pauta. Esse, ele é igual... É a mesma coisa, vai ter crédito extemporâneo. A diferença desse processo aqui é que alguns são PIS ou COFINS mercado interno, e esse é PIS ou COFINS exportação, tá? Então, ele separou assim, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, 2011-29. Bom, o 2011-29, vou lá para o voto de uma vez. Tem as mesmas nulidades, pedido de diligência. Esse daqui, ele apresenta, ele alega, né, que não poderia ter sido feita a compensação de ofício também, né? Aí, esse também tem a questão da denúncia espontânea, nesse daqui. Aí depois ele vai lá para os créditos, né? Aí esse tem operação com a empresa inativa, tem operação entre estabelecimentos, tem nota fiscal com operação sujeitas à alíquota zero, CFLP no gerador de crédito, tem as embalagens, tem máquinas em linha de produção, tem transporte sem referência à nota fiscal, tem devolução de mercadoria, tem venda em consignação, venda com suspensão, aí tem o crédito extemporâneo. Então, é a mesma questão, só que vai entrar aí também a questão das empresas inativas, viu, Paulo? Ok. Então,
Doutora Daniela, só as folhas, se tiver em mãos. É 683. Só um e minutinho. 683. E 684. Ok. Então, esse é o item 165 da pauta, processo final 2011-29. Confirma, Mara? Isso. Tá certo. Então, também a mesma decisão, unânime em converter o julgamento em diligência. O próximo. O próximo agora vai ser o 2013-71, que é o item 161 da pauta. Esse daí, ó, o 161 da pauta, o 160 da pauta e o 159 da pauta, a gente pode julgar junto, tá? Que vai ser a mesma decisão para os três. É todo também a diligência do crédito temporâneo, é porque ele tem menos coisa do que os outros. Eles são... esses daqui já teve aplicação do RESP, esses processos. Só que tem a questão dos créditos extemporâneos, que não foi analisada, né? E também pela mesma questão, né, pela unidade, né, DSJ aceitarem, né? Então, aqui, deixa eu ir lá para o voto de uma vez. Esses casos aqui não tem, esses três aí não tem nulidade. Não tem nulidade, e o que ele pede é a apropriação dos créditos temporâneos. O único pedido... Só retornando, então, essa decisão vai se aplicar ao 159, 160 e 161. Esses três, a única questão que tem é o crédito temporâneo. O resto é tudo boa-fé, razoabilidade, formalismo, pede para ser considerado, então, aquelas alegações genéricas, né? Então, a única alegação que tem é do crédito temporâneo. Não tem as empresas inativas. Tá. E tem a diligência também, os quesitos elaborados. Deve ter, né? Tem os quesitos, né? Mas aí últimos três não tem quesitos. Isso eu ia falar, porque aí sendo também esse caso só a questão do crédito extemporâneo, eu acho que aí esse item que a gente está colocando as folhas da diligência não seria necessário. Isso mesmo, Márcio. Porque aí é só crédito extemporâneo. Tá. Então, vamos lá. Cuidado agora para eu não errar. Aí acabou, viu, gente? Então, vamos lá. 159. O 160. Cento e 161. Esses três. Então, os itens 161, 159, 160 e 161, a mesma resolução, tirando a questão aí da diligência, da análise quanto à situação fiscal das empresas consideradas irregulares. Então... não tem isso não, aqui não. Não, então, foi o que eu disse, que não há essa situação e eu excluí. Então, o último vai até o D, até o E. Isso. Os outros iam até o F. Então, encerramos os processos da General. Todos? Sim? Sim, todos da General foram feitos. Tá.
Então, podemos encerrar aqui o julgamento dos processos da manhã deste dia 23. Ok? Agradecemos a sua participação, muito oportuna e importante, doutora Daniela, no desfecho desses processos. Agradeço também o empenho da doutora Mara em conduzir de forma bem ágil e um voto bem preciso. Objetivo, não precisa. Todo mundo já viu que era diligência, não precisa ficar. Mas é que o primeiro processo que nós votamos, apesar de termos havia algumas dúvidas, né? Mas a forma como foi redigido o voto nos conduziu facilmente pela diligência, inclusive determinação dos seus termos. Agora, quando voltar esses processos, nós vamos penar, viu? Porque vocês viram que eles são complicados. Tem muitos outros processos complicados aí, principalmente a agroindústria, né, Pedro e Leonardo? Lembram bem os BRFs da vida, né? Pessoal, então vamos encerrar aqui. Por favor, apoio. Interrompa a gravação, retornaremos às 14 horas. Obrigada.